Vocês provavelmente já viram ou vivenciaram uma situação, uma experiência em que várias pessoas reagiram de maneira diferente. Algumas melhoraram em frente a essa experiência, outras permaneceram indiferentes, enquanto outras desabaram, pioraram sua situação. Essa é a diferença entre frágil, antifrágil e robusto, conceitos trazidos no livro Antifrágil. É um livro muito bom e até então não tínhamos um conceito para aquilo que melhora com caos. Deste modo, faremos uma conceituação, basicamente já feita, mas para ficar bonito. Frágil é aquilo que não pode se beneficiar com caos. No melhor dos mundos, ele permanece intacto, mas ele pode quebrar com caos. Ele pode sofrer danos com caos. Enquanto robusto é aquele que permanece indiferente. Tendo caos ou não tendo, é indiferente para ele. Ele não mudará, não melhorará, nem quebrará. Certo? Enquanto o antifrágil, ele deseja o caos. Com unhas e dentes, ele quer o caos, ele quer o erro, ele quer mudanças. E aqui observamos, nós, em essência, somos antifrágeis. Nós desejamos o erro, nós nos beneficiamos com o erro. Tanto que as maiores doenças da atualidade são ocasionadas por essa ausência de volatilidade na nossa alimentação, no nosso estilo de vida, que, como acontece no caso das diabetes, nós ficamos intolerantes em razão de não variabilidade na comida. É sempre glicose, glicose e glicose. Do mesmo modo, observamos com os erros. Se não errarmos em erros pequenos e melhorando, consertando, chegaremos a um ponto em que estaremos frágeis, ou seja, não tivemos esses erros, não tivemos o conserto desses erros. Chegaremos a um ponto em que, quando tivermos um erro, ele será catastrófico, ele será um erro tremendo, como acontece quando não falamos em público. Quando falamos em público, vamos durante a faculdade, vai falando num seminário, vai falando em outro seminário, em outra apresentação, você vai errando nesse caminho, você vai passando o nervosismo, enquanto você está passando, você vai ficar tranquilo mais para frente, até que chegar a um ponto em que você não terá problemas para falar em público. Por outro lado, imaginemos alguém que se esconde sistematicamente de falar em público. Quando ela chegar no TCC, ou quando ela chegar no mercado de trabalho, ela estará inapta para falar em público. E aí, um erro a essa altura é muito mais gravoso, é muito pior do que acontece quando estamos na faculdade, quando estamos falando para os nossos colegas de sala. Como estamos falando, aqui no meu caso, falando para uma câmera. Deste modo, temos que preservar a antifragilidade. Observamos também a situação das mães helicópteros, que seriam aquelas mães que ficam em cima do filho o tempo todo, não deixam ele ter suas próprias atitudes, não deixam ele vivenciar o erro, que não deixa ele ir aprendendo pela tentativa e erro na sua vida. Quando esse filho chega numa idade mais avançada, ele vai ter que sair da casa, em regra, pois conforme observamos com o avanço das idades, temos alguns homens, alguns adultos que foram protegidos por essas mães helicópteros que acabam não saindo de casa. Mas, enfim, eles não evoluem em razão dessas mães helicópteros que os protegem em demasia. Isso é um caso de intervenção ingênua. A pessoa acha que está te protegendo, ela acha que está fazendo bem para você, mas, no final, de modo implícito, em modo que não é perceptível a princípio, mas lá na frente perceberemos este erro nessa intervenção ingênua. Do mesmo modo que acontece no caso dos médicos. Os médicos estão querendo recomendar remédios, cirurgias, por conveniência, em situações que não é tão vantajoso para o paciente. De modo que,
algumas situações seriam reversíveis naturalmente, mas por conveniência ou por dinheiro, é mais conveniente para eles indicar um remédio, indicar uma cirurgia. E feita essa questão da intervenção ingênua, agora partiremos para o jurídico, que é o meu lado, puxando sardinha para minha área. No jurídico, também temos essa questão da intervenção ingênua. Acharmos... Perdão, pessoal, fui interrompido aqui. Mas aí, voltando para essa questão da intervenção ingênua no sistema jurídico. Nós, legisladores, nós, como população, temos a ideia que a legislação resolve tudo, que a legislação deve ser colocada em lugares que não deve ser, em lugares que deveria ser os costumes que estariam funcionando. Deste modo, o autor defende que o sistema de cima para baixo, um sistema que é feito do Brasil para baixo, do Brasil para os municípios, é um sistema falho que não atinge as necessidades e os deveres da sociedade em geral, os deveres daquela sociedade específica, de modo que o correto seria um sistema de baixo para cima, um sistema que vai sendo formado, como acontece nos Estados Unidos, que é formado por estados, que é a common law, não é a civil law. A civil law é aquela formada por leis e códigos escritos, enquanto a common law seria aquela que advém dos costumes, que advém da relação comercial, como acontece no direito empresarial, em regra, mas, como acontece aqui no Brasil, o Estado tenta intervir em tudo e acaba deixando lento o sistema jurídico nessa evolução constante. De modo que, correto seria um sistema jurídico com um corpo principal, ou seja, a Constituição Federal, com aquilo que é imprescindível, com aquilo que não tem discussão. Mas, no que é privado, no que é conversível, no que é passível de acordos de vontades, devia ser baseado em costumes, devia ser baseado em códigos estaduais, municipais, de modo que seria, sim, uma evolução constante, que seria passível de se adaptar às situações daquela população específica, daquele município, daquele estado. E aqui no Brasil, temos essa diferenciação de um estado para outro, que é um estado muito grande. Por exemplo, a diferença daqui de São Paulo para Manaus é gigante. O Amazonas, no caso, é gigante. Deste modo, seria sim melhor o sistema de baixo para cima para essas questões que não são constitucionais. Por fim, pessoal, fazendo umas considerações sobre o livro, ele também traz uns conceitos sobre a ética da fragilidade, da antifragilidade. No sistema político, temos essa questão que aqueles que estão em cima, aqueles que estão no cargo do topo, eles não têm risco pessoais. Em última instância, observamos no Brasil, o político, em caso de corrupção, ele tem um limite até o qual ele deve pagar. Ele não pode... Tem um limite do que ele deve ressarcir aos cofres públicos. De modo que não há uma responsabilidade integral. Ele não responde em si pelo seu erro. Ou seja, ele está sendo antifrágil, ele consegue se beneficiar com o que acontece no estado de volátil, de caos, mas ele não tem nenhum risco para si. Ele não pode ser preso, ele não pode ser morto por uma questão de erro, uma questão de má gestão do Estado que acabará atingindo a todos aqueles populacionais, a todos que residem nesse Estado. E aí o autor faz a menção ao caso dos engenheiros na antiguidade. Quando eles construíam uma ponte, eles deviam morar embaixo da ponte durante um período, de modo que, se eles fossem ineficientes no seu serviço, eles acabariam mortos. Eles teriam a ponte desabando em cima deles.
de modo que eles sim responderiam pelos seus erros e pelos seus acertos. Enquanto, na atualidade, como acontece nos políticos, como acontece nos concursados, eles não têm nenhum risco sobre si, sobre seus erros, como acontece no caso dos magistrados. Eles cometem um erro e eles são aposentados. Desse modo, essa antifragilidade à custa dos outros é antiética para o autor, posição da qual eu compartilho, em regra, na questão dos magistrados. É uma questão mais complexa a ser discutida, mas, sim, eles são antifrágeis à custas dos outros. Os concursados, de um modo geral, eles não precisam necessariamente ofertar melhores serviços. Eles não têm questão de evoluir. Para que você vai evoluir se você vai receber o mesmo tanto? Para que você vai evoluir, você não vai mudar nada no seu dia a dia. Então, é assim que encerro essa questão da antifragilidade. Cometam erros pequenos para evitar erros gigantes no futuro. Ou seja, vão se preparando, vão errando e vão se adaptando de modo que melhorem, observem esse erro até chegar num ponto que você vai se sentir bem mais confortável diante daquela situação que acarretaria um incrível dano à sua vida, à sua autoestima e coisas do gênero. Obrigado a todos. Tchau, tchau.